Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, eu sou fabricante da linha de ferragens para estruturação de fibra. Estou fazendo esse vídeo aí para dar um auxílio, né, para a equipe de vendas aí da Juliana, né. A gente abriu a parceria aí faz pouco tempo. Sei que vocês já têm aí a segmentação de telecomunicação, mas também sei que vocês não vendem a parte da linha de ferragens, certo? Então, eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Até pelo fato de que eu acho que é muito importante, né, o conhecer, né, antes de ofertar. O bom vendedor, né, eu sempre gosto de dizer que o bom vendedor ele usa de argumentos, né, na hora da venda. Então a gente sabe que esse mercado de telecomunicação hoje ele é muito concorrido, certo? Então por centavos às vezes a gente deixa de fechar uma cotação, né? Obviamente que, né, 5 centavos, 10 centavos num montante, num ticket médio, né, de uma cotação de volume, acabar fazendo uma diferença muito grande. Então eu vou dar umas dicas, tá, aí do material de telecomunicação e espero que seja de grande ajuda aí para a parte comercial, né, da PP Distribuidora aí, tá bom? Bom, vamos começar pela BAP, tá? A cinta BAP é um item primordial, né, em qualquer estruturação de fibra. Então hoje nós temos 3 tamanhos, tá? 80, 1 metro e 1,20 m, correto? Identificamos elas como BAP 2, BAP 3 e BAP 4, né? É um item que não tem muito o que detalhar, né? É uma cinta de aço galvanizada, toda perfurada, certo? O item ele é vendido como conjunto, né? Então, quando tu vende a BAP, certo? A gente sempre vende junto com ela o parafuso J, né, que acompanha a arruela mais porca, certo? Então, é um item que não tem nada demais, certo? Ele tem uma cavinha, né, que a gente encaixa, né, aqui a gente encaixa numa das cavidades da cinta e determina, né, o tamanho da circunferência da qual a gente vai atingir lá no poste, certo? Uma dica, tá? Hoje a grande maioria, tá, das cotações, tá, pelo fato de que grandes provedores, né, fazem os seus projetos, né, terceirizados. Então o cara de projeto, né, a pessoa da qual está fazendo, para não correr o risco de errar, ela sempre vai optar pela BAP 3, tá, que é a BAP de 1,20 m, é a de maior, né, extensão, eu digo assim, né. Só que na grande maioria, tá, não tem a necessidade da gente estar vendendo a BAP 3, porque o padrão, tá, eu digo assim, 90% dos postes hoje eles têm uma circunferência, né, de 70 e alguma coisa, 80 centímetros. Então, tu vendendo uma BAP de 1 metro, a BAP de 1 metro, tu tá atendendo perfeitamente a necessidade do cliente, tá? Então, isso é uma dica pelo fato de que, o que eu havia falado anteriormente, telecomunicação hoje é um mercado bem concorrido, certo? Então, à medida do que vocês forem trabalhando em cima desse mix de produto novo que vai entrar aí agora na gama de vocês,
vocês vão poder identificar que não é uma coisa gritante, porque o concorrente, a diferença do produto é R$1 e alguma coisa. Não, são 10 centavos, é 15 centavos, 5 centavos. Mas a diferença de tu saber, né, ofertar um material de custo objetivo inferior para o teu cliente vai fazer toda a diferença na hora de fechamento. Porque vamos supostamente botar, né, em pauta essa questão da BAP. A gente tem uma BAP 3, certo? Vamos chutar assim, que o custo objetivo desse item ele seja R$10, tá? Tô me equivocando aqui, mas tô dando chute, tá? Vamos supostamente querer que fosse R$10, certo? A BAP de 1 metro custa R$7,50. Então aí a gente já tem uma diferença bem grande de valor, né? E uma BAP de 80 centímetros custa R$6,50, certo? Numa proporção, né, de cotação, né, quando a gente pega um provedor de internet que vai fazer a instalação ou cabeamento, lançamento, que seja da forma que tu escolher, né, identificar esse projeto, ele vai fazer o que? Uma estruturação de 10 km. Pô, 10 km tem quantos postes? 300 postes. Então são 300 BAPs. Né? Se a gente colocar a diferença, né, vamos pegar assim de 2,50, né, no final do pedido dá uma proporção bem diferente. Né? E isso acontece, né, com centavos. Né? Vocês já devem estar sabendo disso, mas é uma dica. Então, identifica, né, a necessidade do cliente, certo? Para poder ofertar, né, um material, eu digo assim, de custo objetivo atraente, né? E de forma correta, né? Não tem por que tu botar na cotação uma BAP de 1,20 m, sendo que vai chegar lá na hora, ele vai ter que cortar um pedaço da BAP, né? Vai ter mais manuseio, vai ter mais trabalho, vai ter que cortar um pedaço da BAP para não ficar sobrando, entendeu? Então já vende o produto certo. Tu tendo um argumento, obviamente tu já fidelizou o cliente porque tu sabe o que tu está fazendo. Né? É basicamente isso aí que eu falei, certo? Volto a falar então, é uma chapa lisa, perfurada, galvanizada, tá? BAP se vende BAP completa, BAP, né, cinta BAP mais parafuso J, certo? Então vamos para a parte da linha de injetados, tá? Vamos começar pelo um dos mais famosos aí, né? Que é o suporte SUPA, né? O 3 em 1, né? Por que ele é 3 em 1? Aqui embaixo a gente tem um mordente, certo? Que são as passagens, tá, do cabo. No meio a gente tem ancoragem, certo? E na cabeça a gente tem mais uma outra ancoragem para cabo drop. Essa cavidade que a gente tem aqui é para quê? Para passagem da BAP, certo? O que acontece? Passei lá, vou abrir aqui a BAP para a gente ver. Não, tá difícil de fechar, mas é isso aí, tá? Cintou o poste, colocou o item, certo? Material, tá? Ele é polipropileno, tá? É um material de altíssima durabilidade, certo? O cliente vai te indagar, pô, cara, mas isso aí não quebra? Cara, o cara que está vendendo injetado, né, que é a linha de PP, né, e falar para o consumidor que o material não quebra, ele vai estar mentindo, tá? Até porque essa linha de injetado, né, na parte da linha de telecomunicação, ela é nova. Então ninguém vai saber te dizer, ninguém vai poder te afirmar, né, que esse item ele está 10 anos lá no poste, porque não tem 10 anos de mercado a parte da linha de injetados, certo? Mas a durabilidade e o teste de tração comprovam que ele dura,
entendeu? Obviamente nada substitui o aço, certo? Né? O ferro. Mas sim, o polipropileno é um item de excelentíssima qualidade, tá? Então a gente tem o SUPA, né? Volto a falar, passagem, ancoragem, mais ancoragem com passagem para BAP, certo? A gente tem o suporte dielétrico cônico com passagem, tá? Que é basicamente, né, ao suporte SUPA, né? Costumo dizer que o SUPA foi a melhoria, né, do suporte dielétrico cônico, né? O que acontece? Aqui a gente não tem as ancoragens, né? A gente tem o que? Só a passagem do cabo com o suporte para BAP, né? Mais uma vez, né, só para mostrar, passou dentro da BAP, cintou o poste, está pronto para fazer a passagem, certo? Suporte dielétrico quadrado, exatamente da mesma família, tanto do SUPA quanto do dielétrico cônico, só qual é a diferença do suporte dielétrico quadrado, tá? A diferença é o tamanho do vão, tá? Então aqui para que vocês possam identificar, certo? Suporte SUPA, tá? Ele aguenta, né? O suporte SUPA ele é para vãos de até 80 metros, certo? O dielétrico cônico com passagem, tá? Ele aguenta até vãos de 100 metros e o suporte dielétrico quadrado vãos de 120 a 130 metros, certo? Vinícius, o que é vão? Vão é a distância de um poste para o outro, né? A gente tem que pensar que a gente está seguindo uma linha, certo? Né? E o padrão, né, para cabeamento ele é 40 metros. Então a grande maioria dos postes, o vão padrão é de 40 metros. Então o SUPA, né, que é o 3 em 1, ele atende perfeitamente a necessidade do provedor, tá? Então não tem porquê, né, tu ofertar o cônico, certo? Ou o quadrado, a não ser em situações específicas, entendeu? Então, o provedor vai cabear um bairro, vai fazer 10 km, não tem por que usar outra coisa, usa o suporte SUPA, né? Pelo fator de que a gente tem 3 em 1, nesses dois ficamos limitados, né? Um outro parâmetro, certo? Suporte dielétrico quadrado, tá? Quando a gente vai vender o suporte dielétrico quadrado, a gente não vende só o dielétrico, tá? Ele é um kit. O que compõe esse kit? O kit do suporte dielétrico quadrado ele acompanha parafuso M12 por 35 mais suporte para BAP, tá? Então assim, ó, pegou uma cotação que tem suporte dielétrico quadrado, tu pode identificar que vai ter suporte para BAP e parafuso M12 por 35. Se não tem, já questiona o cliente. Ó, tô dando uma olhada aqui na tua cotação e tô vendo que não tem nem o suporte, ou não tem o parafuso, ou vice-versa. Certo? O que tu ganha? Tu já ganhou ponto e tu engordou a tua cotação. Então, como é que a gente faz? Suporte, parafuso e dá a rosca até o final, né? Fazer aqui ligeirinho.
Então, ó, ficou bem firme, né? O porquê que vai o suporte? Porque o quadrado, ele não tem nada para que tu possa encaixar na base. Entendeu? Então aqui, os 3 itens que eu acabei de mostrar tem já a passagem para BAP, certo? Repetindo, suporte SUPA, 3 em 1, passagem, ancoragem, tá? 2 ancoragens, suporte de elétrico cônico com passagem para BAP e o suporte de elétrico quadrado que nunca vai vender sozinho, certo? Sempre parafuso, né? O M12 por 35 mais suporte para BAP, correto? Um outro item, tá, que eu vou mostrar agora, que também se vende casado, tá, é o conjunto de ancoragem, o kit olhal, tá? Com certeza vocês vão pegar muita cotação, tá, que vai ter só olhal. Vai estar lá só o olhal. O olhal é essa pecinha, tá? Essa única peça aqui. Só que para tu vender o olhal, é a mesma coisa que o suporte de elétrico quadrado. Tem que ter o parafuso M12 por 35 e tem que ter o suporte para BAP, tá? Então, identificou lá na tua cotação, tem olhal, não tem suporte, não tem parafuso, pode ter certeza que está incompleto, né? Então, o que, que a gente faz? Completa a cotação. Parafuso M12 por 35 mais suporte para BAP. E formamos um kit de ancoragem olhal reto. Então, só para vocês entenderem, né, que mais ou menos, né, a grande maioria dos itens, uma coisa leva a outra. Tá? Então, aqui a gente tem um kitzinho montado, certo? Aquela mesma opção, né, que eu mostrei ali com o quadrado. Passou dentro da BAP, certo? E o kitzinho pode ser ancorado lá no poste. Vou falar um pouco da parte de atendimento, então. Mais um itemzinho que é vendido em conjunto, tá? Suporte demodificado, chapa L, suporte DM, enfim, tem vários nomes, mas acho que os principais são esses, tá? Provavelmente também cotação vai estar lá. Suporte demodificado, sozinho. Pô, suporte demodificado sozinho, o que tu vai fazer com isso aqui? Sem nada. Nunca vai ser avulso. Por quê? Porque o que compõe, tá, o kit, né, 2 ranhuras é suporte DM, certo? Roldana 2 ou 4 ranhuras e mais o parafuso, certo? Para fazer a estruturação. Então, assim, o que que compõe o kit 2 ranhuras? É chapa DM, parafuso PR60, tá? E rodana 2 vias.
Eu estou sem o outro parafuso aqui, tá? Mas vou fazer a demonstração igual. O que compõe o kit para 4 ranhuras? Suporte DM, isolador 4 vias e mais o parafuso PR90, que é um pouquinho maior, tá? Esse aqui acaba não passando aqui, tá? É um pouquinho menor, coisa de milímetros aí, tá? Então aqui a gente tem um outro item que se vende basicamente sempre casado, tá? Esse item ele tem um custo objetivo um pouco alavancado, mas é um item que vende muito bem, tá? Um item que substitui ele com custo objetivo bem inferior. Suporte mini de ancoragem. Faz a mesma coisa, né? Mas qual é a diferença? É que este item é todo em polipropileno, né? Eu costumo falar, né, e digo com convicção que hoje a grande maioria dos provedores, né, o pessoal ele já migra automaticamente para a parte de